Olá, senhores, bora aí para mais uma questãozinha da FAMERP 2022, segundo dia. Olha só, uma roda d'água que gira a uma velocidade angular constante possui 20 reservatórios de volume 5 litros cada e um raio R igual a raiz de 3 sobre 3 metros. Sobre a roda está instalada uma calha que despeja água de densidade igual a 1 kg por litro a uma taxa de 1,25 litros, vamos grifar aqui, ó, por segundo. Então, ele deu um intervalo de tempo para você. Ó. Você já sabe que a cada 1 segundo ele despeja 1,25 litros dentro de um recipiente que cabe 5 litros, certo? Conforme ilustrado na figura. Considere que essa taxa é a mesma com que os reservatórios são preenchidos e que eles ficam completamente cheios ao passarem pela queda d'água. Item A. Então, bora lá para o nosso primeiro item, o item A. Qual é o tempo em segundos necessário para encher cada reservatório? Então, vamos lá, meninos. Ele garante para nós que a bica aqui de água, ó, ela fornece 1,25 litros de água a cada 1 segundo. Então, nós sabemos que em 1 segundo, ela vai despejar dentro do recipiente o equivalente a 1,25 litros. Eu quero saber para poder encher cada recipiente. Para encher um recipiente que tem um volume de 5 litros, nós vamos chamar aqui de x e fazer uma regra de 3, né? Ó. Então, vai ficar 5 vezes 1 igual a 1,25 vezes x. Então, ficaria 1,25 vezes x igual a 5 vezes 1, que dá 5. Esse 1,25 passa dividindo. 5 dividido por 1,25. A gente descobre que cada reservatório demora 4 segundos para ser preenchido aí pela água da bica. Belezinha? Continuando ainda no item A, ele fala o seguinte: sabendo que a roda leva 80 segundos para completar uma volta, qual a sua velocidade angular em radianos por segundo? Meninos, calcular a velocidade angular, a gente usa aquele símbolo, né, a letra do alfabeto grego, letra ômega, para representar a velocidade angular. E nós temos várias maneiras de calcular a velocidade angular, né? Pode ser a variação angular dividido pelo tempo, ou o chamado 2π sobre Tsão, Tsão seria o período, ou o mais comum é o 2πf. Nesse caso, eu vou trabalhar com a primeira equação, ó, que é a variação angular dividido pelo tempo. É como se fosse a velocidade escalar que nós conhecemos, que é a variação do espaço, só que em linha, né, linear, dividido pelo tempo. Aqui eu estou analisando o ângulo. Olha que bacana. Ele quer saber a velocidade angular dela, qual a sua velocidade angular, em radianos por segundo, para ele dar uma volta em 80 segundos. Ó, sabendo que a roda leva 80 segundos para completar uma volta. Oh, pera lá. Completar uma volta significa que ela girou 360 graus ou o equivalente a 2π radianos. Isso no intervalo de tempo de 80 segundos. Simplificando aqui por 2 em cima e embaixo, 2 por 2 é 1, 80 por 2 dá 40. E aí a gente chega que essa velocidade angular seria o equivalente a π sobre 40 radianos por segundo para nós aí. Belezura? Aí no item B, olha só o que ele pede no item B. Um reservatório, após ser completamente cheio, percorre um trajeto que corresponde a um ângulo de 60 graus, cujo seno vale raiz de 3 sobre 2, sem despejar água. A partir disso, esse reservatório estará alinhado com o eixo da roda e começará a despejar água. Qual é a variação em módulo? Então, ó, voltando aqui na pergunta, tivemos um probleminha técnico aqui, ó. Qual é a variação em módulo da energia potencial gravitacional do volume da água, dada em joules, considerando a gravidade de 10 metros por segundo, durante esse trajeto? Então, olha só que bacana. Ele quer que a gente calcule a variação de energia potencial gravitacional. Se você vai calcular a energia potencial gravitacional, a gente faz o mgh, não é verdade? Agora, se eu quero calcular a variação de energia potencial gravitacional, eu vou pegar aqui a variação de altura. Nós vamos variar a altura, né? Percebo que a água ela preenche todo o recipiente quando ela está nessa posição. E o último ponto onde ainda não está vazando água é nessa posição. Eu precisava descobrir quanto que está variando a altura desse recipiente de um ponto até o outro ponto aqui, ó. Então, essa variação de altura é o ΔH que nós precisamos para a nossa equação ali, certo? Bom, para isso, olha que bacana. Aqui nós podemos fechar um triângulo, ó. Olha só que bacana. Vou fechar um triângulo retângulo aqui com vocês, estão vendo? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus para nós. Esse ângulo que eu vou pintar de vermelho é o ângulo de 60 graus.
Esse carinha aqui representa para nós o raio dessa roda d'água. E esse segmento azul é o nosso ΔHzinho. Para poder achar esse ΔH, a gente pode trabalhar com o seno desse ângulo, que é o cateto oposto, sobre hipotenusa. Então, olha que bonitinho. Aqui a gente vai fazer aqui no cantinho, ó. Eu vou falar que o seno de 60 graus é o cateto oposto, que é aquele ΔH. Tudo isso dividido pelo raio, né? A hipotenusa, que nesse caso é o raio. Esse raio vai passar multiplicando, então nós vamos ficar seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. E o raio que passou multiplicando, que nós sabemos, deu lá no texto, lá na segunda linha, ó, que vale raiz de 3 sobre 3. Tudo isso é igual a esse ΔH que nós queremos. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E 3 em cima com 3 embaixo corta. Portanto, a gente descobre que a variação de altura é 1 sobre 2, ou o equivalente a meio metro para nós aqui. Então, descoberto agora a variação de altura, nós vamos poder falar que a variação de energia potencial gravitacional é a massa de água, olha cá para o tio, aliás, para o tio não, para a lousa do tio, né? O volume de água que nós temos aqui, nós sabemos que é de 5 litros. A densidade da água é 1 quilograma para cada litro. Se é 1 quilograma para cada litro, 5 litros determina para nós uma massa de 5 quilogramas. Então, nós vamos ter uma massa de 5 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, e vezes a variação de altura aqui, que vale meio metro. Portanto, a variação de energia potencial gravitacional para nós vai ficar meio vezes 10 é 5, e 5 vezes 5, a gente descobre que isso daqui vale 25 joules para nós aqui. Fechou, senhores? Só que ainda no item B tem mais uma perguntinha, olha só. Considerando que essa energia, então vamos lá, agora é essa energia que a gente calculou nesse trajeto, certo? É óbvio que aqui, esse pedacinho aqui, ele ainda também gera um pouco de energia. Mas vamos imaginar que o exercício esteja considerando que a energia gerada com essa variação de energia potencial gravitacional é a energia que vai ser gasta com os atritos ou alguma resistência que possa aparecer com o movimento dessa roda d'água, certo? Então vamos seguir o que o exercício pede, ó. Considerando que essa energia, 25 joules, possa ser convertida em energia elétrica, quantas voltas a roda deve dar para gerar 50 kWh de energia? Então aqui, meninos, primeira coisa seria bacana a gente entender que essa energia aqui, que eu acabei apagando sem querer, mas pronto, voltou. Essa energia aqui é a energia gerada em uma volta. Eu preciso saber quanto que vale esse carinha, só que em joules, né? Tem que estar na mesma unidade de medida aqui para nós, para fazer uma regra de 3 e descobrir quantas voltas são necessárias para poder gerar essa quantidade de energia. Então, vou colocar aqui, ó. É muito fácil transformar isso aqui para joules, sem ficar decorando relações, tá? Olha só que bacana, são 50 kWh. Então, nós vamos pegar o quilo, olha que bacana, o nosso quilo, só mudar aqui que ele atualiza, rabisca tudo, né? Olha só, o nosso quilo, ele equivale a uma potência de 10 à terceira. Então, nós estamos multiplicando por 10 à terceira. O watt é aquela unidade joule por segundo, que a gente acaba representando por watts, certo? E ora, olha que bacana. Para sobrar o joule aqui em cima, que é o que nós queremos, ó, queremos a energia em joule, eu preciso cortar esse segundo que está aqui embaixo, não é verdade? Preciso sumir com ele. Para isso, o tempo hora eu vou passar para segundo. 1 hora equivale a 3.600 segundos. E aí você percebe que corta o segundo aqui embaixo com o segundo aqui de cima. Portanto, nós vamos chegar que esse 50 kWh, ele equivale a 50, eu vou deixar desse jeitão, tá? Vezes 3.600, vezes o 10 à terceira joules. Meu, mas você não vai fazer conta? Falar, oh, meninos, eu não vou fazer essa conta justamente porque não é o nosso resultado. Ele não pediu, né? Quanto que vale essa energia em joules? Eu vou deixar isso daí porque nas contas ele pode facilitar um pouquinho, tendo alguma simplificação. Você quer colocar o resultado aí? Fala, não, mas eu gostaria de ter o resultado geral. Então você vai fazer os 50 vezes 3.600 e tudo isso vezes 1.000. A hora que você multiplicar aí, meninos, isso aqui equivale, olha só que bacana, a 180 milhões de joules para nós, tá? Essa continha multiplicando dá 180 milhões de joules. Aqui nós temos, então, a conversão
de 50 kWh em joules para nós, né? Seria o equivalente a 180 milhões de joules, como nós calculamos, só que a gente vai trabalhar com esse valor aqui sem ter feito a conta. A ideia que nós temos que ter agora é o seguinte: cada recipiente, olha só que bacana, cada recipiente gera 25 joules para nós a cada volta. Então, nós vamos poder falar que em uma volta, a quantidade de energia gerada são 25 joules, só que é 25 joules de cada recipiente. Nós temos aí em uma volta, no total, 20 recipientes que ele cita no texto, né? Então, nós vamos ter um total de 25 vezes 20 joules em uma volta. Eu quero saber qual é o número de voltas que ele vai dar para gerar tudo isso daqui de energia, ó. 50 vezes 3.600 e vezes 10 a terceira joules, que seria o equivalente a 180 milhões de joules, né? Então, multiplicando em cruz, nós vamos ficar o 25 vezes 20 vezes não, igual a todo esse trambolho aqui, ó, que é o 50 vezes 3.600 e vezes 10 a terceira. Aqui nós vamos fazer algumas simplificações, ó, 25 por 25 dá 1, 50 por 25 dá 2. Aqui nós podemos cortar um zero desse lado com um zero desse outro. E dessa forma, esse 2 com esse 2. Então, a gente chega aqui que o número de voltas que serão necessários vai ser de 3,6, se a gente colocar em notação científica, né? 3,6 vezes 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta voltas para nós, o equivalente a 360 mil voltas aí. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.